Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos nesse nosso primeiro encontro da semana. Vamos bater um papinho aí sobre processo civil e execução. Hoje nós damos continuidade ao material que começamos na semana passada. Começamos na quinta-feira, sexta não tivemos aula. E aí nós vimos até esse slide, né? Nós fomos até títulos em espécie. Então, a gente foi nós conversamos um pouco sobre execução contra a fazenda pública, é, e chegamos até esse ponto em que agora trataremos sobre os títulos em espécie. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Pegar o artigo 784 do Código de Processo Civil, que nos lista quais são os títulos executivos extrajudiciais, lembrando que o rol é exemplificativo, nós temos ali 11 incisos, na verdade, especificando títulos executivos e depois uma outra previsão de demais títulos previstos. Então, o nosso foco é trabalhar inciso por inciso do artigo 784 e trazer alguns apontamentos aos senhores. Como sempre, fique muito à vontade para participar, trazer as suas contribuições à nossa discussão, à nossa aula, tá bom? Esse material está disponibilizado para você de maneira completa, está no Moodle, é só você acessar lá as nossas postagens, você vai encontrar esse material bem completo mesmo, conforme a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, quando a gente pega o artigo 784, nós temos que ter em mente que ele vai dizer lá no caput, são títulos executivos extrajudiciais. E o primeiro inciso, o inciso 1 do 784, ele já nos apresenta de cara uma previsão dos títulos extrajudiciais por excelência, né? E por que a gente fala títulos extra por excelência? Porque são os mais conhecidos, são os famosos títulos de crédito que você estuda em direito empresarial. Então, um dos semestres de direito empresarial que você tem é trabalhado o título de crédito enquanto disciplina, e lá você estuda todos esses que nós vamos conversar. Então, estamos relembrando, né, aqui algumas questões relacionadas aos títulos de crédito. Então, o primeiro inciso trata dos títulos de crédito compreendido enquanto títulos executivos extrajudiciais. Ele não diz título de crédito, mas ele identifica de maneira expressa letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Se você ler o inciso 1 do 784, ele vai trabalhar com esses exemplos, né? Então, são títulos executivos extrajudiciais. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. E a gente vai tratar desse primeiro grupo que temos nos títulos executivos extrajudiciais. Vamos falar um por um. Então, primeiro, letra de câmbio. O que é a letra de câmbio? Alguns apontamentos importantes que a gente precisa considerar quando trocamos uma ideia nesse sentido. Deixa eu pegar aqui o trequinho aqui do cursor. Pronto. A disciplina legal da letra de câmbio, a sua previsão, ela é de 1908, em um decreto que ainda vigora no Brasil. Quando a gente fala da assistência gratuita, né, que é uma lei bastante antiga, às vezes nos esquecemos que nós temos leis em vigor mais antigas do que a lei da gratuidade, do acesso à justiça, que é, por exemplo, a lei, o decreto 2044, que trata da letra de câmbio e também fala de nota promissória, entre outras coisas. E temos até código comercial na parte remanescente, que é, inclusive, do século XIX, não é nem século XX. Aqui, pelo menos, nós temos uma legislação de século XX, né? Então, a disciplina da letra de câmbio, que é um título de crédito em desuso, é feito pelo decreto 2044. Bom, como que a gente pode entender ou interpretar a letra de câmbio, né? Como nós comentamos, é um título de crédito em desuso, absolutamente obsoleto, com pouquíssima utilização. E parte da doutrina vai dizer, de forma a simplificar esse entendimento, essa compreensão, de que ele é um cheque ao contrário. Por quê? Porque o credor emite para que o devedor assine. Quando eu penso no cheque, o cheque ele é emitido pelo devedor. Então, se você vai comprar alguma coisa e você vai pagar com cheque, vai passar um cheque, você emite o cheque, você assina esse cheque.
Na letra de câmbio, o credor emite o título executivo e ele é assinado pelo devedor, de uma forma um pouco parecida com a duplicata. Claro que tem ali as suas peculiaridades, né? Na letra de câmbio, eu tenho uma destinação bastante ampla. O ponto que vai identificar essa chamada letra de câmbio, além da sua identificação pormenorizada em uma lei específica e bastante antiga, é essa emissão feita pelo credor com a assinatura do devedor. E qual era o problema? Eu precisava da assinatura do devedor para que ela se transformasse num título executivo. E, na prática, o que acontecia muito é a letra de câmbio ser emitida pelo credor e a ausência de assinatura da letra de câmbio retira a sua executividade, a sua possibilidade do uso na seara executiva. Ou seja, eu acabo não tendo o efeito esperado, eu acabo não tendo o efeito imaginado, né? Então, a letra de câmbio é algo que não é interessante para a nossa realidade. Pela maneira como ela acontece. Diferente da duplicata, em que uma duplicata sem aceite, ou seja, sem a assinatura do devedor, pode ser considerado um título executivo, desde que preencha alguns requisitos. Na letra de câmbio, a assinatura é indispensável. E aí, como que eu faço? Como é que eu vou obrigar a pessoa a assinar? Acabava sendo algo difícil, é algo muito difícil até hoje, então deixou-se de fazer uso da letra de câmbio, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de letra de câmbio. Ela possui requisitos que o próprio decreto prevê, tem que estar identificado com clareza que é uma letra de câmbio, e aí nós temos demais características: vencimento, valor, quem tem que pagar, onde vai ser pago, enfim, e o lugar para que o devedor assine, né? Onde ele vai manifestar o seu aceite. O grande problema é aqui. Se ele não manifesta o seu aceite, eu não vou ter o efeito esperado, o efeito imaginado, tá? A nota promissória é o segundo título executivo, essa sim bastante utilizada. Hoje em dia, com essa questão de cartão de crédito, ele reduziu muito o uso dos títulos de crédito. Então, para a galera que tem aí seus 30 anos para cima, é uma galera que cresceu com essa realidade de cheque, de uso de cheque, ou até mesmo assinatura de nota promissória, enfim, que pegou esse surgimento dos cartões de crédito e a sua popularização. Então, hoje, a maioria das transações financeiras ela acaba sendo feita na transações de relação de consumo, né? Grandes transações não, mas transações de relação de consumo, elas acabam feitas de maneira a utilizar mecanismos mais seguros, como cartão de crédito ou aqueles empréstimos, né? Em que a pessoa faz o pagamento achando que está pagando no crediário, mas na verdade ela financiou um valor para pagar parcelado aquele produto que ela adquiriu, né? E muitas lojas com, aí sim, crediário próprio, sistemas de divisão, né, de parcelamento supostamente sem juros, enfim. Então, isso afastou bastante a utilização de notas promissórias. A gente vai ver isso em lojas menores, cidades pequenas, aquelas lojas menores, com um contato maior com o consumidor, fazendo transações, vendas, aceitando cheques, notas promissórias e coisas do tipo. Bom, a nota promissória é, como o próprio nome diz, uma promessa. É uma promessa de pagamento. Então, ela tem como característica esse compromisso que o devedor faz de realizar o pagamento na data aprazada, na data combinada. Ela é disciplinada pelo Decreto 2044, de 1908, que é o mesmo da letra de câmbio, só que nós temos uma outra lei, que também é muito importante para ambas, que é um decreto de 1966, que é a Lei Uniforme. Lei Uniforme das Notas Promissórias e também das letras de câmbio, onde nós temos várias regras importantes para a existência desses dois tipos de títulos de crédito. Bom, como a gente comentou, a promissória é um documento assinado pelo devedor prometendo pagar determinada quantia em determinado valor. Bastante utilizada, né? A nota promissória, ela só é, isso é muito importante. Deixa eu... Oh, meu Deus. Caneta. Tá? Você destaca esse ponto aqui. É importante. A nota promissória ela só é considerada a título executivo extra se ela for autônoma. Ou seja,
se ela for desprendida, né, independente de uma outra relação jurídica. Se a promissória ela for vinculada a outro negócio jurídico, exemplo, garantia de pagamento de um contrato, ela não será um título executivo, e é isso que estabelece a súmula 258. Às vezes a gente observa, a pessoa assina um contrato, por exemplo, para fazer o pagamento de determinada quantia, e aí apesar de já ter um contrato que pode ser transformado em um título executivo, o próprio contrato, o vendedor ainda exige que a pessoa assine notas promissórias como garantia do pagamento desse contrato. E ao cumprir o contrato, eu te devolvo as notas promissórias. Primeiro que isso não tem muito sentido, pois o contrato já pode ser transformado ou ser feito de maneira a configurar um título executivo. Eu não preciso ter um título executivo sobre um título executivo. Não tem muito sentido fazer um negócio desse, mas isso é muito comum em algumas lojas por aí, sabe? Ou até em transações pessoais e tal. A pessoa quer se cercar de várias possibilidades, e aí ela acha que é mais seguro realmente firmar um contrato e pegar promissórias assinadas. Essa promissória assinada, ela não vai configurar um título executivo. Ela descaracteriza, ela perde a sua característica, porque promissória não é garantia, né? A nota promissória é um título executivo autônomo, independente. Então, se ela está vinculada a uma outra obrigação prevista em um outro documento, ela está ali como garantia, e garantia não é característica de uma nota promissória. Então, ela perde a sua função executiva e eventual cobrança vai ter que ser feito na via executiva, usando o contrato, nesse exemplo que eu dei, mas se o contrato não foi feito adequadamente, vai ter que ser uma ação de conhecimento. Então, é um cuidado muito grande que tem que se ter, porque a gente acredita, né, que a nota promissória ela é sempre válida. Foi assinada, está válida. Mas essas várias notas promissórias assinadas em garantia de um outro negócio, elas perdem a sua força, elas perdem essa sua força executiva, tá bom? Nesse caso, o que vai acontecer, né? Coloquei aqui para vocês. Se o contrato é líquido, executa-se o contrato. Se o contrato tiver ali requisitos de para ser um título executivo, né, representar uma obrigação líquida, certa e exigível, e também possui requisitos mínimos, como assinatura de duas testemunhas. Caso ele for ilíquido, caso o contrato seja ilíquido, não poderá usar a nota promissória em branco para dar liquidez ao contrato. Seria uma forma de fraudar o sistema. Então, uma coisa que a gente observa bastante, né? E que, olha, já cansei de ver processos assim no juizado, em que muitos advogados acabam não argumentando nesse sentido. Você vai, em cidades pequenas é muito comum a figura do condicional, sabe aquela venda condicional, em que você entra na loja de roupa, enche uma sacola de roupa e leva para sua casa, porque você às vezes não gosta de experimentar na loja, quer experimentar no conforto do celular, e aí você leva para casa e depois devolve as peças que você não gostou, ou todas, ou fica com todas, enfim. Aí a critério do bolso, do gosto, do ímpeto consumista de cada um. Eu não sei qual é essa prática em Apucarana, mas eu me lembro muito claramente disso em Astorga, em que quando a gente fazia essa figura do condicional, o vendedor fazia uma promissória, colocava na promissória o valor total de todas as peças que eu peguei para levar e eu assinava, né? Isso era meio que a condição para eu conseguir fazer essa condicional. E aí, ao devolver as peças, ele rasgava essa promissória e faria ali uma outra a partir daquilo que efetivamente eu fiquei, enfim. Isso é completamente discutível, essa promissória formada dessa maneira, porque eu tenho um contrato firmado entre comprador e vendedor, é um contrato de compra e venda, que poderia ter a sua força. Num primeiro momento, tem ali um prejuízo em relação à liquidez, porque eu não sei quantas peças o comprador vai pegar, ou se vai pegar todas, mas tendo ali algum problema, a empresa vai querer executar essa promissória. Não vai ser tão simples assim se o devedor tiver mecanismos ou possibilidade de contratar um bom advogado. Não quer dizer que ele não tenha que pagar eventual aquisição, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez a via executiva possa ser prejudicada, porque aqui é um caso em que a nota promissória ela foi usada de maneira acessória. E para a nota promissória ser um título executivo, ela tem que ser autônoma, ela tem que ser por ela mesma a representação da obrigação. E não é o que acontece nesses casos, porque na verdade eu nem tenho a obrigação, né?
assina-se a promissória como uma garantia, acreditando que aquilo vai forçar a pessoa a devolver ou a ficar com um certo receio. E a partir depois da assinatura da promissória, com aquele valor da totalidade das coisas levadas, nós temos a concretização da obrigação, se a pessoa ficou com alguma coisa, né? Então, a maneira como essa nota promissória foi formada desde o início, ela já é problemática. Ela já tem ali algumas questões que não são tão tranquilas assim para a gente compreender. Bom, aqui eu coloquei um exemplo de nota promissória, que é mais fácil, né? Vocês terem algum tipo de contato ou acesso. É muito comum o uso de nota promissória, inclusive essa aqui é bem o modelo de bloquinho que é vendido, né? É bem com essa cor, com essas características, nessas palavras, né? Então, a gente percebe na nota promissória essa característica forte da promessa, né? Então, o vencimento é sempre numa data futura, não tem tanto que eu tenho a data do vencimento e a data da emissão. Não é uma data só, como acontece no cheque, né? Nós temos duas datas sendo colocadas na promissória. Uma para o vencimento e uma a data em que eu assinei essa promissória, em que eu realizei a promessa. E o foco que vai realmente representar a nota promissória é ser uma promessa de pagamento emitida pelo devedor em favor do credor. Uma discussão sensacional, fiz questão de colocar isso para vocês aqui, porque muito se pergunta sobre isso. Acredito que quando vocês estudaram títulos de crédito, isso foi trabalhado com vocês. Qual que é o prazo de prescrição? Quando eu pego a Lei Uniforme de Genebra, que trata de promissória e de letra de câmbio, a prescrição é de 3 anos. Então, o prazo prescricional para se executar uma nota promissória é 3 anos. E aí? Após os 3 anos, a promissória prescrita pode ser objeto de cobrança? E aí a resposta que nós temos, não pode mais pelo procedimento de execução. Após os 3 anos, prescreveu a natureza executiva da promissória, tá? Mas ela poderá ser empregada como prova em ação de cobrança, pelo rito comum, né? Pelo procedimento comum, ou na monitória, ou na ação monitória, que é uma ação que vocês estudaram, né, em procedimentos especiais. Então, a monitória, vocês estudam procedimentos especiais semestre que vem. Mas então, a promissória vencida, né, prescrita nesse prazo de 3 anos, ela poderá ser manuseada em uma ação de cobrança ou em uma ação monitória, que você vai estudar isso semestre que vem. Ok, e qual é o prazo para eu fazer a ação de cobrança? O prazo é 5 anos. Artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1. Tá, mas é 3 mais 5? Então, eu primeiro conto, né, 3 anos para executar, e depois que vence esses 3 anos, eu vou ter mais 5 anos para ação de cobrança? É assim que eu faço essa contagem? A resposta é não, não é assim que eu faço essa contagem, né? Olha o que diz o 206, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante em instrumento público ou particular. A nota promissória ela vai ingressar aqui como instrumento particular. Súmula 504 do STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de nota promissória, sem força executiva, é quinquenal, ou seja, de 5 anos, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Então, coisas importantes, né? Tanto o prazo de 3 anos para pretensão executiva, como o prazo de 5 anos, ele é contado a partir do vencimento do título executivo e não da sua emissão, porque a promissória produz os seus efeitos a partir do vencimento. Esse prazo de 5 e 3 anos serão contados conjuntamente. Então, o que eu tenho que entender? A partir do vencimento, preste muita atenção nisso, porque isso já é pergunta de prova séria, assim, sabe? Não estou dizendo nem minha prova, estou falando provas que você vai enfrentar depois na vida. Quando a nota promissória vence, começa a computar conjuntamente o prazo de 3 anos da pretensão executiva e o prazo de 5 anos da pretensão de conhecimento. Ou seja, finalizado o prazo de 3 anos para a execução, se a parte não ingressou com ação de execução, ela ainda poderá fazer uso da cobrança ou da via monitória. Mas aí ela tem quanto tempo para isso? Ela só tem mais 2, porque 3 ela já perdeu. Mas por que acontece isso aí no caso? Assim,
Devia considerar que ela tem 5 anos, então? Como assim? Assim, porque assim, tem... no caso, assim, tá mostrando que tem 2 meios de você cobrar nota promissória, no caso. Uhum. Aqui vai entrar, até numa conversa que nós tivemos, salvo engano, semana passada, sobre a possibilidade do manuseio da ação de cobrança, mesmo tendo um título executivo válido. Existe uma visão que nós temos que ter em torno do processo, que eu não tenho uma única resposta para me dar o mesmo pedido, sabe? Às vezes eu tenho um objetivo final, e para chegar a esse objetivo eu tenho mais de um caminho processual possível. Cabe à parte, né, por meio do seu advogado, identificar o caminho que entende mais pertinente, mais adequado, enfim. Quando eu tenho um título executivo, e título executivo perfeitamente válido, tudo certo. A lógica me fala para ingressar com a ação ação de execução. Mas eu posso abrir mão da via executiva e ingressar com uma ação de cobrança, pela minha vontade, porque eu quero uma sentença, eu quero formar um título judicial, sei lá por qual motivo. Então, mesmo tendo o tempo da execução válido, eu ainda posso usar a via do conhecimento, né? O que a gente precisa perceber é que o prazo prescricional da ação de cobrança é diferente do prazo prescricional da ação de execução. E por que isso acontece? Porque são procedimentos diferentes, né? Como nós já comentamos, uma ação de execução, ela tende a ser muito mais rápida. A resposta, os atos expropriatórios, a penhora, os bloqueios, leilão, tende a acontecer muito mais rápido na execução do que numa cobrança simples. Então, justamente pela cobrança ter ali uma possibilidade de eficácia maior, o prazo para ela ser exercida é menor. Porque a ideia, quando se estabelece prazo prescricional, é que a pessoa também não fique achando que ela tem todo o tempo do mundo para ingressar com o processo. A gente não pode esquecer daquele ditado jurídico que diz: o direito não socorre aos que dormem. As pessoas precisam estar minimamente comprometidas com as suas intenções, com as suas vontades. Como eu tenho duas realidades distintas de ação processual, né? Nós temos o bloco das ações de execução, nós temos o bloco das ações de conhecimento, e isso é bem separado dentro do CPC, é natural que haja prazo prescricional específico para as ações de conhecimento e prazo prescricional específico para as ações executivas. E qual é o grande impasse que a gente acaba enfrentando, né? A ação executiva ela tem um prazo de validade, que é o prazo do título. E se o título acaba, no sentido de que perde a sua característica executiva, perdeu o Playboy, não posso mais cobrar? Ora, em alguns casos, eu ainda terei o tempo da ação de conhecimento, que eu sempre tive, né? Porque às vezes, até pegando dentro da sua pergunta, é o Felipe, né, que perguntou, creio eu. É, mesmo tendo até então o prazo da execução, a cobrança sempre foi possível, porque às vezes acaba sendo natural. Poxa, por que não se somam esses prazos, né? Já que se eu tenho título executivo, eu faço a execução. O que a gente tem que pensar é que se eu tenho título executivo, eu não quer dizer que estou condicionado à execução. Eu posso fazer uso da cobrança, ela sempre vai ser possível. Então, o prazo tem que ser computado junto, porque a cobrança também pode ser exercida nesse momento. Acontece que, por uma previsão legislativa diferida, e aí é um critério de vontade do legislador mesmo, quis o legislador colocar uma prescrição na cobrança maior, nesse caso de 5 anos. Antes de mudar o código, o prazo prescricional era maior ainda. O código hoje prevê uma prescrição máxima de 10 anos, quando a lei não prevê um prazo menor. Aí de 10 passa para 5, e aí vai reduzindo, né? 5, 4, 3, 2, 1. Mas antes, no Código de Civil anterior, nós tínhamos prazo prescricional de 20 anos. Então, essas pretensões elas eram maiores, sabe? Então, sempre existiu essa diferença, Felipe, entre a prescrição da execução e a prescrição do processo de conhecimento. Por quê? Porque são procedimentos diferentes, são ações diferentes. Acontece que o mesmo título, ele me permite buscar a satisfação de algo, de uma obrigação, pelas duas vias, só que sabendo que são vias distintas.
E aí, se ele quer fazer a opção da via executiva, ele tem que observar o prazo da via executiva. Se ele quer fazer a busca da obrigação pela via cognitiva, né, pelo processo de conhecimento, ele tem o prazo do Código Civil do 206. E aí, são coisas distintas que ele precisa observar. A maior confusão que se tem e que acontece até hoje, né, que a gente observa, é que, na prática, as pessoas têm muita dúvida sobre essa contagem. Se eu somo, se eu computo junto, e isso já está resolvido pelo STJ há um certo tempo, diga-se de passagem, né? Mas, infelizmente, muitas vezes na hora do ensino, isso é deixado de lado. Isso não é colocado, não é passado para vocês, né? E é algo importante, é algo muito importante. Então, assim, Felipe, tentando ser um pouco mais objetivo, né, na sua pergunta, por que que é assim? Infelizmente, aqui é uma circunstância em que o porquê deriva de um costume extremamente antigo, em que, desde que o Código Civil de 1916 foi promulgado, ele tratava diferente o prazo de uma via cognitiva, porque o prazo prescricional, prescrição é matéria de direito material, então não estou utilizando o termo errado, não. Prescrição é previsão de norma de direito material. Então, não é o Código de Processo que prevê prescrição. Então, sempre vai ser a lei material. Então, o Código Civil sempre fez essa diferença, nos apresentando prazos prescricionais específicos, em alguns casos, em que determinadas leis esparsas, como em 1916, nós tínhamos o decreto de 1908, ainda não tínhamos o 66. Mas se eu pego, por exemplo, 1970, eu tinha o Código Civil de 16 e eu tinha o decreto de 66, que já falava da prescrição de 3 anos da nota promissória e da letra de câmbio. E aí, no Código Civil, o prazo era outro, muito maior. Como que eu, de alguma maneira, conduzia essa aplicação da regra, né? Dessa forma, os dois começando a contar conjuntamente, e depois, terminado o prazo executivo, continua correndo o prazo prescricional da regra geral da cognição, da cobrança, né, da ação cognitiva, até ele ser findado. E ali, a partir daquele encerramento, efetivamente, a perda do direito, né, da pretensão, quando se encerra a previsão contida no Código, que é a previsão maior. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Felipe, mas é que, na verdade, não é uma pergunta que tenha uma resposta tão Não, objetiva. eu entendi sim, professor, assim, que o senhor explicou, né, que sim, tem meios, né, para poder cobrar, né, no caso, assim, aí depende muito da pessoa, no caso, né. Assim, uma coisa que eu acabo percebendo muito na prática, e eu acho bacana já trazer isso para vocês pensarem, é que eu observo um fetiche, e eu acho que o termo é um fetiche mesmo, porque parece uma coisa até de um viés quase que erótico na cabeça das pessoas, a utilização de remédios constitucionais. Parece que existe um, uma alegria e uma satisfação imensa, gigantesca, em falar assim: vou impetrar um mandado de segurança, como se fosse a cartada do século, sabe? A grande munição vencedora de todas as discussões jurídicas. E eu já cansei de ver advogados prejudicando o cliente porque usou mandado de segurança. Porque as pessoas acham, e muitos advogados acham, que o mandado de segurança é um negócio meio mágico, sabe? Que resolve tudo. Mas acreditando que mandado de segurança pode. Já cansei de ver petição inicial de mandado de segurança pedindo produção de provas, que não existe, né? A gente não pode se esquecer, e a gente vai falar de mandado de segurança semestre que vem em procedimentos especiais, que a base, o sustentáculo do mandado de segurança é o chamado direito líquido e certo. E direito líquido e certo, na melhor definição, na minha opinião, do Código da Constituição de 34, que é a Constituição que trouxe para o Brasil o MS, o mandado de segurança, a Constituição de 34, ela utilizava o termo direito certo e incontestável. E aí depois a nossa Constituição atual trocou esse termo direito certo e incontestável para direito líquido e certo. A essência, o sentido é o mesmo, mas
me parece muito mais pontual, assim, mais bacana, mais clara a redação da Constituição de 34. Porque se a gente entende que direito líquido e certo é direito certo e incontestável, eu paro com essa babaquice de ficar pedindo prova em mandado de segurança. Porque se eu preciso produzir prova, é porque o meu direito não é certo e incontestável. Porque o que é algo incontestável? É aquilo que não admite contestação, resistência, né? Então, o direito que permite o MS é um direito evidente, assim, extremamente demonstrado, né? Nas palavras do professor Eli Lopes Meirelles, o direito líquido e certo é o direito apto a ser exercido no momento da impetração. Olha aí, uma definição doutrinária, né, para essa discussão toda. E aí, às vezes, jovens, se o direito não está tão fácil assim de ser demonstrado enquanto líquido e enquanto certo e incontestável, eu tenho que ir pela via ordinária. Ingresso com uma ação de conhecimento com tutela antecipada. E as pessoas não querem, porque acham que não, o MS tem mais força. E aí é uma babaquice, porque é muito mais difícil uma liminar de MS do que uma liminar de uma ação de conhecimento. Porque na liminar do MS, ela exige o direito líquido e certo. Na liminar da ação comum, ela vai exigir, por exemplo, a chamada a, aparência do direito, né? O famoso fumus boni iuris e o perigo da demora, o periculum in mora, né? Então, é muito mais fácil eu construir uma liminar em uma ação ordinária, em uma ação de conhecimento, pelo rito comum. Só que não, eu posso fazer as duas coisas? Posso. Se eu tiver um direito líquido e certo, eu posso, em vez de utilizar mandado de segurança, ingressar com uma ação de obrigação de fazer? Posso. E aí te falo um exemplo. Eu faço várias ações de medicamento, né, buscando medicamentos. E assim, eu não gosto de usar mandado de segurança em ações de medicamento. Porque, dependendo do magistrado, usar o MS é prejudicar o cliente. É mais interessante a via cognitiva, a não ser que você conheça a maneira como aquele magistrado se posiciona. Mesmo porque em ações de medicamento existe uma discussão da eficácia daquela medicação, de ser oportuno ou não aquela via de tratamento, né, de protocolo, enfim, o que o MS não permite. Então, eu acabo ficando muito limitado ao escolher o mandado de segurança. Mas de acesso à saúde é direito líquido e certo. Eu sei disso. Mas a gente tem que pensar no resultado do processo, sabe? É, e aí, se eu vou chamar de mandado de segurança, ação de obrigação de fazer o meu iaiá, meu ioiô, não importa, sabe? O objetivo é dar certo, sabe? E eu não estou falando, defendendo aqui meios escusos e ilícitos para chegar no resultado, não é isso. Mas dentro das inúmeras possibilidades processuais, é função do advogado pensar de que maneira aquele cliente será melhor assistido, melhor protegido. Então, vou substituir um colega numa ação que fez um mandado de segurança numa situação que seria inadmissível pensar em mandado de segurança, mas na cabeça da pessoa tinha direito líquido e certo. Claro que deu errado a liminar, e o juiz, muito corretamente, que é o Tragibo, que é um juiz excelente aí de Apucarana, o Rogério indeferiu a liminar, explicando que a questão não é se tem ou se não tem direito, é que não tem direito líquido e certo na visão dele. E ele está certo. Jamais poderia ter sido um mandado de segurança. Me cobrou R$ 6.000 para fazer uma merda dessa. Aí agora eu vou precisar converter esse MS em uma ação ordinária para extrair uma liminar. E aí o cliente teve um baita de um prejuízo, não porque ele não tem direito, mas porque o advogado foi muito infeliz na escolha da via processual. Claro que isso é algo muito mais sério, mais difícil do que essa questão de execução-conhecimento, mas aqui acho oportuno a gente tratar desses exemplos com vocês, para que vocês comecem a despertar essa compreensão de que, às vezes, aquela via ela é possível, assim como outras, mas é a mais adequada? É a que vai dar maior proteção para o meu cliente, porque eu tenho que pensar em todas as variáveis. Né? Eu estava conversando hoje, talvez eu vou me submeter a uma cirurgia daqui a alguns dias,
E eu já conversando, é uma cirurgia relativamente simples, e aí eu já conversando, falei, é o seguinte, eu quero saber se tem UTI disponível, porque eu até falei isso que é uma cirurgia de bucomaxilo, sabe? Então é no maxilar. E essa que ela é no hospital. Eu comentei isso com o dentista, falei, é o seguinte, eu sou treinado a pensar no pior quadro possível. Esse hospital que a gente está vendo, ele tem UTI disponível? Porque hoje está tudo lotado, né? Então tem vaga. Porque assim, nunca aconteceu de um paciente meu nessa cirurgia para UTI. Não importa. Eu tenho que pensar que se eu estou numa sala de cirurgia, eu vou tomar uma anestesia geral, qualquer merda pode acontecer. Então, a gente tem que, como na nossa área, pensar na pior circunstância ou estrutura possível, e tentar fazer com que o nosso cliente seja melhor protegido diante de todas essas coisas, sabe? Claro que essa discussão, como eu falei, ultrapassa muito essa separação entre conhecimento e execução, mas é tudo isso para demonstrar que, sim, existem várias saídas diferentes, com prazos prescricionais diferentes, que em algum momento se encontram na contagem, mas que depois uns seguem sozinho, né, enquanto o outro acaba sendo finalizado. Temos menos de um minuto, vamos encerrar aqui, eu já abro outra sala. Qualquer pergunta, anota aí, e aí você já faz de novo. Até daqui a pouquinho.